Mais uma live do Método Mapas. Hoje a gente vai tratar do assunto relacionados aos hábitos que são simples e que, colocados na prática, transformam a nossa vida no curto, no médio e no longo prazo. Então, atenção aí, hábitos que são simples e, de fato, vão transformar a sua vida no curto, no médio e no longo prazo, tá bom? Aos primeiros vindouros, como é de hábito, o meu boa noite especial, Newton Dimant, tia Fátima, Rodrigo, meu parceiro, sejam bem-vindos, obrigado pela audiência e vamos começar essa live dizendo o seguinte: hábito, o que é hábito, não é verdade? Se a gente não entender o conceito de hábito, a gente vai se perder. Fátima, boa noite, obrigado pela presença. Edu Neri, presença ilustríssima do primo Edu, o grande paizão. Obrigado, Edu. Tia Manu, em peso, a comunidade portuguesa, muito obrigado. Aí, olha só, comunidade portuguesa tomando conta da live. Obrigado, pessoal. Eu tô internacional, né? E tô humilde também, né? Como diz o Niltinho, rebelde. Mas vamos lá. Hábito é uma palavra que as pessoas confundem à medida que se acha que hábito é uma coisa simples realmente de ser movimentada. Seja ele um hábito bom, ou seja, quero introduzir um novo hábito, ou seja, retirar um hábito ruim. Não é verdade? Então, à medida que a gente entende o que é o hábito, o que está antes do hábito, o que vem antes? Qual é a postura que eu devo adotar sobre aquilo que eu quero mudar, seja por positivo ou retirar algo negativo? O que está antes é fundamental que a gente compreenda. Então, em linhas gerais, uma psiquiatra inglesa deixa bem claro para a gente a linha com que as coisas acontecem para que a gente realmente adote um hábito. E olha que interessante, olha a distância do processo. Num primeiro momento, quando você entende que você quer mudar algo, vou dar um exemplo, eu quero tomar água na quantidade certa. Eu quero realmente adquirir o hábito de tomar mais água. Num primeiro momento, você vai ter que ser rigoroso com você. O que é ser rigoroso? Pensem aí. Uma forma de ter rigor com você. Vou dar um exemplo. Sabe quando você está tentando educar, por exemplo, o seu filho, que por vezes ele ainda não compreendeu com clareza que aquilo tem que ser feito daquele jeito, e por vezes você tem que ser um pouco mais duro, um pouco mais rigoroso, um pouco mais firme? Pois é, na adoção de um novo hábito, tudo vai se iniciar num primeiro momento com rigor. Então você vai ter que ser duro com você, vai ter que ser firme com você, vai ter que ser impositivo para que aquilo aconteça. Afinal de contas, se você decidiu que aquele hábito é positivo, a exemplo da água, se você decidiu que o hábito é positivo, você precisa pôr rigor no processo. E o que é pôr rigor no processo? O primeiro pilar do rigor é você compreender com clareza o benefício que aquilo te traz. Então por que as pessoas dificilmente mudam de hábito? Porque eles não entendem com clareza qual é o tamanho do benefício que aquilo vai proporcionar. Não está claro com exatidão. E só existe dois jeitos de ficar muito claro. Ou a pessoa vai passar por um trauma gravíssimo, uma situação muito complexa, que ele fala, meu Deus do céu, se eu não fizer isso daqui para frente eu morro, é realmente algo bem complicado. Se eu não fizer essa mudança eu comprometo as pessoas que eu amo, eu me comprometo, você tem que ser algo traumático. Aí ele realmente coloca aquilo como uma nova conduta, ou realmente ele vai se aprofundar no compreender a importância daquilo. O compreender a importância daquilo precisa de dois fatores. O primeiro, você ser uma pessoa interessada em estudar profundamente cada qual hábito que você queira mudar. Lembra que a gente está falando aqui de hábitos de saúde, tá bom? Então vamos ficar nessa trilha aqui. Então o hábito que você queira mudar, ou você se aprofunda de verdade e no conhecimento, na informação sobre quanto aquilo realmente vai ser importante para você, ou tu vai ter que passar por um problema traumático, e aí você vai entender de uma vez por todas que aquilo tem que mudar. Beleza? Então essa primeira etapa da possível mudança de um hábito, ele passa por essa situação. Profundo conhecimento, uau, agora eu entendi a importância, ou um trauma. A partir desse momento, há uma pressão e um rigor que você vai colocar sobre você. Então, a partir dali,
Vou dar um exemplo a respeito da água. Esses dias atrás nós fizemos uma live sobre a água. Foi uma live que eu finalizei ela e não esgotei o assunto de tanto assunto que tinha. Só que quando eu comecei a estudar sobre a live, olha que interessante, sobre o conteúdo da água, por mais que eu já tivesse estudado muito sobre água, eu não tinha estudado com a profundidade que eu estudei para esta live que eu fiz para vocês dias atrás. Com aquele gatilho de ter me aprofundado mais, eu entendi a importância de comprar um filtro diferente para pôr aqui em casa. Então olha o tamanho da pressão que eu senti no momento em que eu mergulhei no estudo mais profundo. Percebe? Não foi um trauma, não foi uma situação, meu Deus, está tendo falência renal, está tendo um problema circulatório que tem que tomar mais água. Não foi nada disso, mas foi um mergulhar, um se aprofundar mais no conhecimento sobre o conhecimento da água, me forçou a investigar sobre empresas que comercializam tipos de filtro que proporcionam um equilíbrio para a água, que diferente da água que vem da torneira da rua, né, pelo abastecimento público, ou que pudesse passar por um filtro mais simples. Então eu fiz um investimento de comprar um filtro com uma qualidade melhor. Olha que interessante. Então eu me impus a uma situação pelo conhecimento adquirido. Então lembra, hábito começa com rigor. Você vai ter que colocar pressão sobre você naquele hábito. O Rodrigo colocou aí pra gente, por exemplo, a mudança de hábito para tomar mais água. Uma forma de fazer isso, uma forma é colocar a garrafa na sua frente e que ela te atrapalhe ao longo do dia. Aonde ela está, você vai ter que movimentar ela para lá e para cá, porque assim que ela te atrapalha, ela te desperta o gatilho e fala, amigão, é um estímulo te dizendo, olha, isso aqui é importante, é fundamental. Então esse estímulo, essa deixa, essa sugestão que você precisa se colocar a respeito de um determinado hábito, num primeiro momento tem que ser rigoroso. Outro exemplo da água é colocar no aplicativo um despertador de hora em hora para você. Eu já vou matar 2 hábitos numa só. De hora em hora, você tem que levantar. Se você trabalha muito tempo sentado, você tem que levantar para proporcionar ajustes posturais, musculares, articulares que são saudáveis. Aspectos respiratórios e vasculares que são fundamentais, aspectos neurológicos e do sistema nervoso que inerva todos os nossos órgãos funcionais, tecidos e músculos, e neste mesmo momento que você levanta, você pode tomar a sua água. Então se você for um cara inteligente, você vai usar um gatilho para resolver 2, 3 ou até mais hábitos que são fundamentais. Então, quando a gente fala de mudar hábito, de novo eu vou bater nessa tecla. Quando eu mergulho profundamente no conhecimento, você não tem mais como recuar. Você se torna responsável sobre aquela informação. Por isso que a mentoria do Método Mapas, a gente entende que ela é muito poderosa. As pessoas se apropriam de um conhecimento e falam, cara, se eu não fizer, eu tô lascado. Então ele passa a fazer. Ou o outro jeito que eu disse é quando você passa por uma situação traumática. Caraca, tive um problema gravíssimo de saúde e o médico colocou impositivamente que se eu não parar de fumar, por exemplo, eu não passo de 3 meses. Estou dando um exemplo, tá? As pessoas que de repente precisam diminuir ou interromper o hábito de fumar, um jeito é quando acontece uma situação traumática. Faz um exame lá, olha para o pulmãozão e fala, meu Deus, olha como é que está aí. Agora você escolhe, continua ou para. É um exemplo de uma situação traumática. Eu vou reforçar a história do rigor. Um hábito começa no rigor. Quando ele é um hábito novo, seja ele desconstruir um hábito ruim ou posicionar um hábito novo, eu vou falar 50 mil vezes. Rigor. Você não pode amolecer, você tem que ser firme com você. Assim como educa uma criança, assim como educa, por exemplo, um animalzinho doméstico, não pode fazer as necessidades nesse canto. Aí você tira ele, põe pra cá, dá uma sacudida nele para ele entender que ali não pode. Com você, você também tem que ser rigoroso, porque senão você não vai mudar o hábito, tá bom? Então, primeira fase para se estabelecer um novo hábito é rigor. Beleza? Segunda fase para se estabelecer um novo hábito é o que o Rodrigo colocou aí. A palavra pode ser constância, mas a psiquiatra usou a palavra disciplina. Então eu sei que todo dia, de hora em hora, eu vou colocar um despertador para eu levantar do meu posto de trabalho, me movimentar, fazer uma sequência de exercícios físicos,
posturais, aí eu posso incluir uma sequência de exercícios respiratórios, posso incluir um belo copo de água e posso incluir, por exemplo, ouvir uma única música dentro de uma frequência sonora que me equilibre, que me acalme, enfim. E pronto. E por que eu estou falando dessas condutas, desses hábitos de hora em hora? No dia 30 do 7, nós vamos ter um Mapas Day. O que é o Mapas Day? Nós vamos ter um dia de experiência com vocês que estão aí desse lado, que a gente vai introduzir estes mais importantes hábitos. Então nós vamos traçar de um jeito que você vai experienciar, você vai vivenciar essa introdução desses hábitos. Só que nós vamos fazer de um jeito não traumático, nós vamos fazer de um jeito por mergulhar no conhecimento. Então vai ser muito legal. Coloca na agenda de vocês, 30 do 7, já olha aí que é um domingo. Nós vamos fazer um Mapas Day, que é uma manhã mergulhada numa imersão de muita experiência na prática sobre hábitos saudáveis. Então vamos lá, volta. Primeira fase para aquisição de um novo hábito, rigor. Segunda fase, disciplina. Eu tenho que manter isso, como o Rodrigo colocou, tem que ser constante, tem que ser frequente. Terceiro nível, se torna então um hábito. Porém, um hábito, tem aquela história, quando a gente repete um hábito por 21 dias seguidos, ele se consolida. Não acreditem nisso, tá bom? Não. Eu, Vladimir, tenho um jeito de funcionar com um novo hábito. Vocês que estão aí, cada qual tem um jeito de funcionar com um novo hábito, seja um hábito que eu estou introduzindo ou um hábito que eu queira tirar. Cada um funciona de um jeito. E tem gente que está com hábito enraizado, por exemplo, vou dar um exemplo bem pesado aí. O fumante. O cara já fuma há anos. Tá fumando há anos. Aí de repente fala para ele, bom meu amigo, eu acho que você já sabe a importância de parar com cigarro. Tá bom, fala para ele que fuma há anos, que em 21 dias ele vai parar de fumar. Amigão, não é tão simples assim não. Não é tão simples, tem que ter um jeito de fazer isso para a pessoa modular realmente essa mudança de hábito. Então é fundamental que a gente respeite que para cada circunstância e para cada pessoa tem um tempo necessário. Esquece essa história dos 21 dias. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Em 21 dias eu vou começar a correr. Tá doido? Em 21 dias eu vou passar a ler um livro por mês. Caraca, até onde você não lia nada, você acha que você vai ler agora? Sabe qual é o número da população brasileira? 80% da população brasileira não lê uma página por ano. Ave Maria, só lê documentos por obrigação. Fora isso, não lê mais nada. 80% da população brasileira não lê uma página de um livro por ano. Não lê. Aí o cara fala, bom, em 21 dias eu vou estar lendo um livro por mês. Não, não vai. Não vai. Outra coisa muito importante. Nessa estrutura da construção de hábito, olha que interessante. Por exemplo, aqui em casa, o hábito da leitura é muito frequente comigo e, por consequência, criou-se, então, do hábito do Vlad, criou-se, então, uma cultura da leitura dentro da minha casa. Todo mundo aderiu a essa cultura da leitura? Não. Mas os meus filhos, à medida que eles foram entendendo que a leitura é um lugar legal de estar, eles se tornaram leitores. Então vamos entender agora o que é hábito e o que é o indivíduo que tem aquele hábito como cultura. Ele é um leitor. Ele não tem o hábito da leitura. Consegue entender a diferença? O cara que é um leitor não precisa ficar programando dia, hora, quantidade de páginas, não precisa nada disso. Ele pega e faz. Um cara que pratica atividade física, ele é um corredor, ele não precisa programar quantas vezes por semana, não precisa nada disso. Ele pega e corre. Um cara que é uma pessoa que gosta de cozinhar, que ele é um... Eu vou colocar a palavra, talvez esteja errado, tá bom? Mas um cara que é um cozinheiro de verdade, ele não precisa programar quando que ele vai para a cozinha, que hora que ele vai para a cozinha. Ele vai lá e faz. Consegue entender a diferença de hábito e de cultura? A pessoa que tem como cultura ser aquilo é muito mais poderoso do que a pessoa que ainda está na construção do hábito. Então não sofra caso você dê uma pequena escorregada. Escorregou uma vez, perdeu a mão do hábito que você estava introduzindo, simplesmente não deixe escorregar pela segunda vez. Porque a segunda vez que você escorrega, está dizendo, estou desconstruindo esse hábito. E o seu cérebro aceita. Lembra que o cérebro
é uma máquina perfeitamente organizada para economizar energia e geradora de prazer. Hábitos que estão sendo introduzidos gastam energia e consomem prazer, não dá prazer. Então a estrutura de construir um novo hábito precisa, como o Rodrigo disse, um sinalizador, um estímulo. A garrafa de água tem que estar fácil, tem que estar perto. O livro tem que estar perto. O tênis para praticar atividade física tem que estar na minha frente. A roupa de fazer exercício tem que ser bonita, tem que ser legal. Eu tenho que me sentir confortável com ela. Eu tenho que me sentir bonito com aquela roupa, porque isso me gera uma sensação e eu me motivo a vestir daquele jeito. Olha que interessante, olha como nessa história funciona. Eu preciso ter um estímulo que sinalize aquele novo hábito, tem que estar fácil aquele estímulo. O segundo estímulo que vem na sequência é que isso seja atraente. A exemplo disso, o tênis para fazer exercício tem que ser um tênis legal, que você ponha no pé e sinta confortável. Um tênis duro, ruim pra caramba, você resolve fazer caminhada e vai de chinelo, fala, não vai dar certo isso, cara. Investe em coisas que tornam aquele hábito um momento confortável, um momento legal, um momento atraente, um momento bacana. Beleza? Depois, facilita a construção desse hábito. Como é que é facilitar a construção do hábito? Pensa comigo. Ah, eu quero fazer exercício todos os dias. Tá, beleza. Até ontem você não fazia nada. Aí amanhã você já quer fazer todo dia. Calma. Vamos definir que você vai fazer segunda, quarta e sexta? Ah, pode ser. Vamos começar segunda, quarta e sexta. Tá bom. E vamos definir que você vai começar com 5 a 10 minutos de caminhada por dia? Não, mas me disseram que eu tenho que fazer mobilidade, trabalho de força, trabalho cardiorrespiratório, plantar bananeira, virar cambalhota. Tá, um dia você vai fazer tudo isso, mas começa. Tem que ser fácil o começo, tem que ser palatável, tem que ser confortável. Se o cara disser para você, olha, você tem que tomar 3 litros de água. Olha como a conta é simples, eu peso 80 quilos vezes 40 ml, eu tenho que tomar 3 litros e 200 de água por dia. Essa garrafa tem 1,5 litro, eu tenho que tomar 2 dessas por dia. Todo dia eu consigo tomar 3,5 litros de água? Não. Então tem dia que eu tomo, tem dia que não. E eu não me estresso por isso, mas eu determinei um jeito de eu estar próximo daquele limite. Quando eu comecei a fazer isso, eu tomava sequer 1 litro. Depois foi para 1,5 litro, depois foi para 2 litros, e hoje eu bebo todos os dias, quase que com frequência diária, os 3 litros de água. O Newton colocou, eu leio o livro todos os dias e não consigo ler por algum motivo. Isso, Newton, é que você se tornou um leitor. É diferente. Newton, excelente exemplo, excelente. Eu leio o livro todos os dias e se não consigo ler por algum motivo, eu sinto falta. É porque você se tornou leitor. É uma cultura sua ler. Consegue entender a diferença da pessoa que se impõe à leitura? Ele está na fase ainda da construção do hábito. Para gente que já está no hábito constante, a gente muda até a palavra. É você. Você é um leitor. Olha que legal enxergar isso. E aí você que é um leitor quer explicar para o outro como é que faz isso. Calma. É a sua cultura. Provavelmente veio de casa, veio dos pais, veio de algum lugar essa cultura da leitura e para você tudo bem. Você tá, o Newton que está falando, tem por volta de 40 anos. Para 40 anos você convive com essa cultura da leitura. Então para você isso é normal, isso não é extraordinário. Para a pessoa que não tem isso como cultura, é mais difícil. Então tem que ter a paciência. Então vamos voltar aos processos para a gente introduzir hábito. Primeiro, tem que ser rigor. Tem que ser firme com você. Depois, tem que facilitar o acesso. Tem que ter sempre um gatilho que você visualize aquilo que você quer fazer. Da leitura, deixa o livro fácil. Da água, deixa a água na mão. Da sua dieta, da sua alimentação, cola na porta da geladeira a sugestão da nutricionista. Põe lá. Não tem como você enrolar. Está no lugar que você mais acessa na cozinha, é a porta da geladeira. Pelo menos eu abro a porta da geladeira até para, sei lá, acho que eu estou assistindo Netflix na geladeira, de tanto que eu abro e fecho a geladeira por dia. A respeito do exercício, deixa o tênis fácil, deixa a sua roupa de exercício fácil. E o facilitar o processo é comece com pouco. Comece um passo de cada vez, step by step, pouco, para que você consiga cumprir, para que não tenha desculpa alguma de que você não vai cumprir. Então, por exemplo, vou começar a fazer leitura porque todo mundo que lê parece que tem uma cabeça mais privilegiada. Afinal de contas, todo dia você está experienciando algo novo. E experienciar algo novo
é transformador do ser humano, beleza? Seja um conteúdo técnico da sua área, seja um conteúdo complementar, um romance, uma ficção, sei lá o que você vai fazer, a leitura sempre é muito bem-vinda. Mas comece com pouco. Se eu não estou habituado a ler, determine uma página por dia. Fala, não, vou ler uma página. Deixa eu ver quanto tempo eu demoro para ler uma página. Deixa eu ler uma página. Eu vou ler. Entender o que está escrito, que é a interpretação do texto, é uma outra coisa que pode vir depois. Percebe que a gente tem que ir com calma e facilitar a introdução desse novo hábito. O quarto componente que define essa construção de hábito, a gente fala que é de recompensa. Então, vou dar um exemplo. Acabei de fazer meus 10 minutos de caminhada. O Vlad falou, começa com 10, não inventa, 3 vezes por semana, pouquinho, para você conseguir realmente introduzir o hábito. A Manuela colocou, eu leio todos os dias. Manu, também, você é uma pessoa que tem a cultura da leitura, não é? O Rodrigo colocou, o corpo sente falta. Para quem gosta de praticar exercício, a gente sente falta. Hoje eu fui voltar a fazer exercício depois de um período de gripe, uma tosse esquisita. Pela primeira vez na vida, hein? Que eu me lembre como gente, eu tive uma crise de broncoespasmo. Vocês acreditam? Ainda estou um pouco. Comecei a fazer meus exercícios, falei, cara, vou voltar a treinar hoje porque eu preciso me exercitar. Tive um broncoespasmo induzido pelo exercício, pelas condições. Era por volta das 4 horas da tarde, o ar está muito seco, o clima não é o mais favorável para praticar exercício por volta do meio-dia até as 4 horas da tarde, não é um horário legal nesse período do ano, e eu fui fazer exercício e tive o privilégio ou desprivilégio de entrar numa crise de broncoespasmo induzido por causa do exercício. Isso é muito interessante porque eu sei o que é, eu comecei a ter a crise de tosse, um pouco de falta de ar, falei, caraca, olha que interessante, estou entrando nesse quadro. Logo, interrompi o exercício, mas ainda estou sofrendo um pouquinho restício. Por que isso é importante? A gente ter conhecimento sobre como a gente vai iniciar uma rotina de qualquer novo hábito, uma rotina de alimentação, uma rotina de uma leitura, uma rotina de tomar mais água, uma rotina de fazer exercício, uma rotina seja ela qual for, a gente precisa por vezes se aprofundar nesse conhecimento que eu disse para vocês lá no começo. Eu preciso entender como, eu preciso entender por quê, eu preciso entender de que forma eu posso começar isso para que isso não seja um ambiente traumático para mim, que cause um desconforto enorme. Lembra, o terceiro pilar da introdução do hábito é facilita. Começa. O outro fator importante do facilitar é não queira ser perfeito. Nossa, eu vou ler 10 páginas por dia, vou fazer uma interpretação do texto, vou fazer anotações, reflexões filosóficas sobre o texto. Cara, você tá maluco, meu irmão? Cara, tu tá começando a ler hoje, calma. Leia uma página, tá mais bom, pega, fecha os olhos e vai dormir. Amanhã você lê mais uma, depois você lê mais uma, lá no 10º, 50º dia, tu tá lendo mais do que uma e já com uma condição melhor de se aprofundar em interpretar e talvez fazer reflexões. Começa, tá bom? Algo muito importante para a gente falar sobre hábito, que agora a gente vai começar daqui a pouco a fazer os exercícios, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma rotina de exercícios bem legal, aí, por em torno de 20 minutos, que vocês vão poder repetir 2, 3 vezes por semana com conforto. O quarto fator do hábito que eu estava falando é que você se sinta recompensado ao final da tarefa que está sendo introduzida. Por que é importante? O nosso cérebro, o que eu estou falando aqui são alguns especialistas que falam sobre isso. O nosso cérebro, por vezes, ele se apropria de uma situação de recompensa para querer repetir aquele hábito. Então, no momento que você terminou de fazer uma caminhada, o exercício que você deveria ter feito, volta para casa e já está reservado lá, vou dar um exemplo, tá? Um belo suco de frutas, um exemplo, ou uma fruta que você goste para você ingerir pós aquele treinamento, óbvio, né? Se tudo isso faz sentido com a sua orientação nutricional, enfim. Mas, por exemplo, eu gosto muito de melancia quando eu termino meu treino. E eu sei que na melancia tem algumas propriedades importantes. Para um pós-exercício, eu sei que isso tem, e é a fruta, uma das frutas que eu mais gosto. Então, por exemplo, quando eu termino meu treino, e é um período do ano que tem melancia, eu faço questão de já deixar ela cortadinha antes. E a hora que eu chego em casa, eu tenho o trabalho de abrir ali a geladeira, pegar meu pedaço de melancia e me deleitar com aquela melancia após o meu término do exercício. Ou seja, eu determino, eu estou dando um exemplo, pode ser N outros. Eu determino, na introdução de um novo hábito, que eu tenha no final do processo de um novo hábito, algo que caracterize uma recompensa, algo que te deixe mais feliz por ter cumprido aquela exigência. A exemplo da leitura, crie um outro hábito.
Ancora um outro hábito que pareça ser uma recompensa que você fique feliz em tê-la. Beleza? Então são circunstâncias na qual você precisa passar por esses 5 etapas. Introdução de um novo hábito, tem que ter rigor. Esse rigor vai evoluir para a disciplina para chegar no hábito. Se você praticar isso aqui por anos, dentro de um ambiente com um grupo de pessoas, vai virar uma cultura. Beleza? Inicia-se com rigor. Segundo, facilite o acesso. Deixe visível aquilo que te estimula a fazer o novo hábito. Deixe visível. Terceiro ponto, que você torne esse novo hábito algo que você se sinta atraído por ele. A exemplo da água é compreender muito bem a importância da água. Compreenda, se aprofunda, e você vai falar, caraca, se eu parar de beber água, vai dar ruim, eu tenho que beber água. Então se aprofunde no conhecimento para que aquilo se torne atraente de verdade. A hora que você bate o olho naquilo que virou gatilho, no meu caso a garrafa, a hora que eu bato o olho na água, eu lembro de todas as importantes propriedades da água em relação à minha saúde. Eu não tenho dúvida. Então ela é muito atraente para mim, por causa do benefício que ela proporciona. O terceiro, facilite a rotina. Facilite, você tem que tomar 3 litros de água por dia, calma. Começa com 1 litro para você que não tem o hábito ainda. Não se exija demais na largada, calma. Facilite a introdução do hábito. E o 5 componente é, se possível, crie uma recompensa assim que você cumprir com aquela exigência que você determinou como novo hábito. Já está melhor da tosse, beba muita água mesmo. Filó, você é demais, Filó. Pessoal, Alice Uri, que privilégio ter você aqui. Alice, obrigado. Alice hoje é uma das maiores corredoras que o Brasil tem. Ela está evoluindo muito rápido para o nível profissional, já correu com as grandes profissionais aí do Brasil. Tive o privilégio de avaliar a Alice no laboratório da Ultra Sport Science, antes de uma prova que a Alice foi fazer nos Estados Unidos. Acho que foi a maratona de Boston, né, Alice? Que maravilha. Obrigado, Alice. Um privilégio ter você aqui. Muito, muito obrigado pela sua presença. A gente está falando de hábitos, viu, Alice? Alice, por ser atleta, olha que legal. Se a Alice for dar o exemplo dela, a Alice é uma corredora. Ela não tem o hábito de correr. Consegue entender? Ela já é uma corredora. Ela acorda pensando em corrida, dorme pensando em corrida, vive corrida. Então ela é uma corredora. É diferente do Vlad, que tem o hábito de correr. Consegue entender a diferença? O Vlad tem um hábito de correr, eventualmente eu corro, beleza? Mas é onde eu tenho que me impor, hoje eu quero dar uma corridinha, percebe? Que não é, eu não sou corredor, diferente de um profissional como a Alice. Alice, oi, o privilégio foi meu, obrigado a Vlad, foi a maratona de Chicago, em 2019. Foi maravilhoso, né, Alice? Obrigado, foi maravilhoso. E aí, para a gente terminar essa história de hábito, começar os nossos exercícios psicofuncionais, que é reestruturar todo o entendimento de movimento do corpo, esse corpo que serve para um monte de coisa, a gente mal usa ele de forma razoável e racional, a gente usa mesmo, né? A gente não cuida, a gente só usa. A respeito da lista de hábitos que a gente poderia criar e construir, eu queria colocar alguns hábitos para a gente poder colocar os bons hábitos. Então eu vou sugerir que a gente tire algumas coisas, que a gente desconstrua hábitos. Primeiro que eu queria que a gente tentasse desconstruir, excesso de tempo nas telas. Olha que hábito desafiador. Você tem coragem de verificar quantos minutos você ficou na tela do seu celular, no computador ou na televisão, de forma arbitrária? Que você não estivesse produzindo, que você não estivesse trabalhando. Você tem coragem de fazer esse cálculo? Pois é, se você tiver coragem de fazer esse cálculo, você vai perceber que se tempo, em associação a grana, a dinheiro, quanto você está perdendo aqui. E por consequência, quanto você está deixando de ganhar aqui ou quanto você está gastando aqui. Então, pensando que tempo é a nossa moeda mais preciosa, porque dinheiro você conquista de N formas, tempo não tem como você comprar de volta. Quanto tempo você está gastando em telas? Então, determine uma forma de você desligar as notificações do celular. Vocês sabiam que o nosso cérebro fica buscando a notificação do celular, as mensagens, para você se autoafirmar socialmente? Olha que maluco o nosso cérebro. Você abre o celular para verificar as mensagens que você recebeu, e nessa verificação das mensagens, você se sente
autoafirmado dentro de um cenário de uma comunidade, dentro de um grupo social. Isso gera uma sensação de prazer. Vai lá no seu cérebro, uma área muito interessante, e tem uma substânciazinha lá que é liberado, que é geradora dessa sensação de prazer. E toda vez que eu repito hábitos, que eu me sinto bem, que eu me sinto preenchido de alguma forma, comida, cigarro, a bebida, o sexo, toda vez que eu vou nesse lugar, a substância é a mesma, tá bom? Só de eu pensar em ir nesse lugar, de fazer isso que eu gostaria de fazer, que é geradora de prazer, mas está matando o meu tempo, só de eu pensar e de ir lá, eu já começo a liberar essa substância. Olha como a gente é dependente quimicamente de substâncias cerebrais que modulam parte do nosso comportamento. Então, desconstruir isso precisa ter rigor. Porque você está mexendo não só com o comportamento, você está mexendo com uma condição química. Você precisa desconstruir esse processo, tá bom? Então, primeiro que eu vou pedir para vocês, cuidado com as telas, diminui as telas. Segundo, determine o horário de dormir e de acordar. Determina. Vou dormir às 9, vou acordar às 5h40 da manhã. É o horário que eu vou, tá? Eu vou dormir às 9 e acordo por volta das 5h30, 5h40 da manhã. Beleza? Às vezes eu dou aquela enrolada na cama, feio, né, Vlad? Mas às vezes eu dou, mas esse é o meu horário. Tá? Determina isso. Terceiro aspecto que a gente entende que é muito importante. Aprendamos, porque agora eu me incluo, aprendamos a falar não. Aprendamos a falar não. Aprendamos a saber realmente separar e a falar não. Nem tudo que te pedem convém para você. Afinal de contas, o que te pedem preenche o tempo que é seu para resolver o problema do outro. É óbvio, se você tem uma situação muito importante, familiar, talvez você tenha que resolver. Mas lembra, tem que ser muito importante, porque senão você está deixando o seu para o outro. Cuidado, tá bom? E aquilo que é escasso, ou seja, o seu tempo, torna-se muito mais valoroso. Aquilo que é abundante, parece que não tem muito valor. É só a gente falar sobre a água, né? A água, até anos atrás, a gente dizia que ela era abundante. Agora começaram a falar, ixi, vai dar ruim, hein? Vai faltar água no planeta. Começou a ficar um negócio realmente complicado. Parece que vai ficar escasso a água. E agora? O que a gente faz se a água realmente for? Tem lugares do planeta que já é, né? Bom, então essas três coisas aí que eu queria pedir para vocês. Primeiro, diminui o tempo de tela. Segundo, determina o horário de acordar, de dormir e de acordar. E terceiro, aprenda a falar não. Esses três que eu estou falando para vocês são três que servem muito para mim. E, de fato, eu estou há meses trabalhando nesses três. Lembra, não adianta querer mudar todo mundo de uma vez. Mas se você mudar um pouquinho todo dia, faz uma enorme diferença ao final de um ano. Então lembra, se você conseguir todo dia 1% melhor, todo dia 1% investido naquilo que você não fazia, todo dia 1% fazendo diferente, todo dia 1% um pouquinho mais. Hoje eu vou dar 1% a mais nos meus exercícios. Hoje eu vou dar 1% a mais na quantidade de água. Hoje eu vou dar 1% a mais de atenção aos meus familiares. Hoje eu vou dar 1% a mais de cuidado com a minha alimentação. Pense que ao longo do ano, 1% a mais todos os dias, você já entendeu onde é que vai chegar. Afinal de contas, somos pessoas adultas e inteligentes. Não preciso falar mais nada. Agora, não queira mudar tudo do dia para a noite. Todas as pesquisas que mostram mudança de comportamento radical, seja por qual for o motivo, a incidência de retorno ao hábito anterior, ela passa de 95%. Passa de 95%, tá bom? As pessoas que mudam radicalmente de hábito, não sustentam esse hábito ao longo de um ano. Em menos de um ano, 90% já desistiu. No ano subsequente, mais 5% a 7% desiste. Só 2% consegue manter esses hábitos. Ou seja, a taxa de sucesso é muito pequena quando a gente é radical. Tá bom? Bom, agora eu quero passar uma sequência de exercícios para vocês. Convido vocês a estarem comigo fazendo essa sequência. Grave essa sequência e pode repetir ela todos os dias que não faz mal a ninguém. Tá bom? Alice, não esquece de chamar o Leonardo para a gente fazer uma videochamada com os meus amigos do Piauí, que são apaixonados por vocês. Eu não vou perder essa chance não, viu, Alice? Lembra de falar para o Léo que a gente precisa fazer uma videochamada com os meus amigos do Piauí. É um grupo de corrida lindo, chama Runtime, tá bom? Depois a gente fala sobre isso, Alice. Vamos lá, pessoal.
é o seguinte, a gente vai começar uma rotina de exercícios muito simples, pensando nas partes do corpo. Então não precisa inventar muita moda. E a gente vai direto ao ponto, tá bom? Primeira coisa que eu vou entender, uma posição anatômica confortável. Então o alinhamento das minhas articulações, pé, tornozelo, joelho, quadril, coluna bem alongada, queixo na linha do horizonte, os ombros bem encaixadinhos, a gente chama encaixe da cintura escapular, ou essa ancoragem, não precisa ter exagero, e junto dessa orientação postural, que a gente se permite, então, fazer um trabalho respiratório natural. E o natural vai ser sempre, ar entra pelo nariz e sai pelo nariz, com um volume médio respiratório, não precisa exagerar, e nem pode deixar a respiração curta. Além desse caráter respiratório pelo nariz, a gente vai dizer que uma respiração mais efetiva, ela vai preencher a parte alta e você vai sentir naturalmente que o abdômen e essa parte lateral aqui se expande. Então você vai sentir naturalmente. Então é diferente do cara ficar estufando a barriga, não é para fazer isso. É natural que o volume respiratório, quando bem preenchido, você vai sentir a parte alta, a torácica se expandindo, as últimas costelas vão se afastar um pouco e o abdômen vai estufar naturalmente, tá bom? Então respira, solta pelo nariz. Respira. Pessoal, eu não consigo mais ver os comentários, tá bom? Então me perdoe se eu não conseguir falar com ninguém aí. O que apareceu aí por último? Combinado, Alice. Obrigado, meu amor. Valeu. Edu... Mais uma bela live, paizão, obrigado, Edu. Vamos lá agora, ó. Primeiro exercício muito simples para a gente aprender a ativar, tá bom? Lá de baixo para cima, tá? Mantenha a respiração. Eu vou estar falando, eu não vou conseguir mostrar a respiração, você mantém. Lá na ponta do pé, você só transfere o peso para frente e para trás. A hora que você transfere para frente, você vai sentir os dedos se apoiando. E aí tente perceber todos os dedos se apoiando. Desde o menor dedo do pé até o maior dedo. Isso, então essa distribuição da superfície plantar sai do calcanhar, passa pelo meio do pé e finaliza lá na ponta dos pés. O movimento agora vai ganhar amplitude, ó, e você tira o calcanhar do chão, tira a ponta do pé. Tira o calcanhar do chão, tira a ponta do pé. Percebe que nesse momento a gente vai ter que trabalhar com um sistema que chama sistema vestibular. Olha que nome bonito. É um sistema que está relacionado ao nosso equilíbrio. E o sistema vestibular, ele é composto pela parte proprioceptiva muscular. Olha que palavras bonitas. É relacionado à parte do labirinto, centro de equilíbrio relacionado à parte central. É relacionado à parte visual, que se eu fechar o olho é uma percepção, se eu abrir o olho é outra. E esse complexo todo trabalha de forma integrada, chama sistema vestibular. Isso tudo é o complexo do equilíbrio, tá bom? Só lembrá-los que as pessoas mais longevas vão perdendo esses três sistemas ao mesmo tempo, então preciso treinar, beleza? Segundo movimento, mão à frente, imagina uma cadeira atrás, eu vou jogar o quadril para trás e o joelho para fora. E aí eu estou fazendo um agachamento. Então eu mexi com o pé, tornozelo, agora eu vou mexer com o joelho e com o quadril. 2, controla a respiração. 3, controla a respiração. 4, controla a respiração. Quadril para trás, joelho para fora. 5, principalmente as meninas que tendem a ter o joelho para dentro, tá? 6, isso. 7, vamos até 10. 8, olha que postura elegante, tá vendo? Peito aberto. 9, cabeça erguida, mais um. 10, ok. Próximo exercício muito simples. Então eu mexi tornozelo, joelho e quadril. Tá vendo que eu não estou falando de músculos, eu estou falando de articulações, de movimento, tá bom? Agora nós vamos trabalhar um pouco com a parte central do corpo, beleza? Parte central, a gente tem um movimento para frente e para trás. Então, ó, 1, põe a mão aqui atrás da orelha e desce. 2, isso. 3, isso. Estou falando de articulação, não necessariamente de músculo. 4, 5, se está confortável para você, ó, você pode ampliar lá para trás, ó. Olha para o teto. 6, pode ampliar, ó, olha para o teto. 7, 8,
9, mais um só. 10, ok. Nessa mesma posição, a gente vai fazer o movimento agora lateral, ó. 1, pro outro lado. 2, muito bem. 3, são movimentos simples que a gente chama de mobilidade. 4, isso vai dando liberdade para as articulações. Vai soltando uma conexão que chama da fáscia muscular, é uma conexão impactada entre o sistema nervoso e a musculatura. Então, dá liberdade para isso, diminui dores, melhora as informações do sistema nervoso, melhora toda a saúde vascular daquela região. Eu preciso fazer isso, tá bom? Mais um só. Ok, abaixa os braços para descansar um pouquinho. Respira com calma. Eu quero que vocês façam o movimento do caminhar no lugar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a gente vai caminhar com um pouco mais de atenção. A hora que eu subir o joelho, a ponta do meu pé também tem que subir. Tá bom? E aí desce. 1, a ponta do pé sobe, ó. 2, ponta do pé sobe. 3, fundamental para a gente melhorar a ativação do músculo da frente da canela. Eu já disse, mas eu vou repetir. O avançar da idade, os idosos arrastam a ponta do pé no chão e tem risco de queda. Um dos motivos, existe falta de equilíbrio, falta de força, falta dessa ativação, dessa flexão plantar do pé, falta de um monte de coisa. Essa é uma que a gente vai resolver com esse exercício. Então, ó, ponta do pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo muito facinho. Ó, mais um exercício. Mão aqui de novo. A gente vai fazer um movimento agora rotacional. Beleza? Então eu fiz flexão e extensão. Aí eu fiz flexão lateral. Agora eu vou fazer rotação, tá bom? São movimentos que as articulações devem fazer para que preserve sua saúde. Neste exemplo, eu estou falando dos músculos da parte do tronco, tá bom? Então giro, ó. 1, voltou. 2, voltou. 3, voltou. 4, voltou. 5, voltou. 6, voltou. 7, voltou. 8, voltou. 9, voltou. 10, ok. Relaxa os braços. Ó, sobe. Soltou, ó. Sobe, soltou, sobe, soltou. 5, 6, 7, 8, 9, mais um, 10. Quando eu faço isso, parece ser muito simples, mas quando eu ativo essa musculatura que conversa com toda essa região e ao mesmo tempo depois eu permito relaxar ela de uma vez, eu diminuo toda essa tensão dessa região, que por vezes é uma das regiões mais comprometidas ao longo do dia de quem fica muito tempo no celular ou fica muito tempo trabalhando sentado no computador, tá bom? As duas mãos à frente, cuidado para não deixar isso aqui no alto, tá? Relaxa e para trás, tá bom? As duas mãos na frente, movimento muito simples, ó. Eu vou abrir a mão direita e vou olhar lá para minha mão, o máximo que ela foi. 1, voltou. Agora olha para outra mão. 2, voltou. Muito simples, tá bom? Ó, 3, permita olhar lá para o seu polegar, tá bom? 4, isso. 5, muito bem. Olha a postura da minha perna, tá bom? Eu tô numa molinha aqui, ó. Não tô travado com o joelho, tá na mola, tá bom? Afastei os pés, tô sentindo meus dedos, tudo bem? Capricha nessa percepção que a gente foi construindo anteriormente. Agora, ó. 6. Isso, 7. Muito bom. Esse exercício é delicioso. 8.
9, mais um só. 10. Maravilha. Agora, ó, se você sentir desconfortável, só observa. Mas se você quiser continuar comigo, vem comigo. Eu preciso que você coloque alguma coisa debaixo do seu joelho para não machucar seu joelho, tá bom? Então pode ser uma toalha dobrada, pode ser uma almofada, pode ser uma coberta, pode ser o que você sentir melhor, beleza? Ó, eu vou ajoelhar. Olha como é fácil, hein? Ó, uma perna vai ficar na frente. Se você precisar de um apoio, segura em algum lugar, uma perna vai lá para trás. E aí você deixa esse joelho encostar no chão. Beleza? É isso. Nessa posição, eu vou deixar esse meu pé exatamente debaixo da linha do joelho ou um pouquinho para frente, tá bom? O meu pé lá de trás deixa o peito do pé no chão. Beleza? E aí o movimento é muito simples, ó, as duas mãos para frente, eu vou jogar lá na frente e o braço vai lá para o alto, cresce. Nessa posição, ó, vocês vão sentir o joelho indo lá para frente. Um cuidado muito importante. A hora que esse joelho for para frente, não deixa ele vir para dentro. Não pode. Ele vai jogar na direção do seu terceiro dedo do pé. Ou seja, praticamente para fora do seu polegar. Tudo bem? Tranquilo? Vamos embora. Vamos fazer 5 dessa perna e 5 da outra. Ó, abre o peitão, joga os ombros para trás. Mão tá lá na frente, encaixou. 1. Muito bom. 2, capricha esses braços para o alto e para trás. 3, essa perna bem lá na frente, vai sentir um pouquinho aqui e atrás dessa perna, ó. 4, mais um apenas. Isso, 5, voltou. Segura, vamos trocar de lado. Enquanto vocês fazem 5 movimentos, eu vou explicar a importância desse trabalho, tá? Vamos fazendo, ó. 1, esse exercício... ele tem a ver com essa musculatura da frente do quadril. E essa musculatura é uma das musculaturas mais importantes que conversa com a nossa coluna lombar. 5. Então, quando eu alongo esse músculo, quando eu alongo o músculo do bumbum e atrás da coxa, quando eu alongo o peitoral, abro bem o peitoral, essa postura do trapézio, né? Esse músculo aqui que está tensionado, eu jogo ele para trás e para baixo. Quando tudo isso acontece, é todo o movimento oposto a ficar sentado. Ou seja, você vai alongar os músculos que mais sofrem de tensão ao longo do dia por muitas horas sentados. Então esse exercício é um exercício ou um movimento que na sua complexidade de um todo resolve vários problemas, tá bom? Próxima posição, ó. 4 apoios. Nessa posição, nós vamos estimular um pouquinho agora o equilíbrio da gente junto com a mobilidade e a coordenação. Olha quanta informação, tá bom? Eu vou recortar o exercício para ficar mais fácil. Primeira coisa, ponta do pé no chão, joelho apoiado debaixo da linha do quadril, alinhado com a sua mão. Tá bom? Sua mão está debaixo da linha do ombro. Não afasta demais, não vai muito para frente, nem muito para trás. Esse alinhamento é importante. Perceba que nessa parte alta do ombro, você vai usar o mesmo raciocínio que a gente fez de pé. Não deixa o ombro ficar assim, o peito fechado. É ao contrário. Joga os ombros para trás na intenção de abrir o peito, tá vendo? O meu olhar está fixo no chão. Para manter essa distância do queixo para o peito, porque eu preservo o alinhamento da cervical. Esse alinhamento da cervical tem 2 fatores muito importantes, tá bom? O primeiro diz respeito à estrutura, parte óssea e muscular, organizar essas tensões e o posicionamento correto. E a segunda é facilitar o fluxo respiratório. Eu preciso manter o pescoço nessa posição adequada, tá bom? Então, estou nessa posição. Agora, olha para a minha coluna. A gente fala que é uma coluna neutra. Eu não estou nem curvado assim e nem exagerando, empinando a bunda para o alto. É o meu natural, é uma coluna neutra, tá bom? Nessa posição, o braço esquerdo vai lá na frente e volta. 1, 2. A hora que ele vai na frente, o polegar está para o alto e sobe bem, ó. 3. Isso. 4, mais uma apenas.
5. Ok, braço direito agora. 1, 2, 3. Organiza a respiração. 4, mais 1 apenas. 5. Agora, perna direita, eu vou esticar ela lá atrás, ó. 1, voltou. 2, tá vendo que eu não estou exagerando? A perna não precisa ir lá em cima, exagerado, não precisa. Ela estica e vai no prolongamento da minha coluna, tá bom? Bora. 3, 4, mais uma, 5. Tô ativando vários músculos da parte de trás do meu corpo, tá bom? Vários. Agora a perna esquerda, ó. 1, 2, muito bem. 3, esse exercício é fundamental para a postura, para a coluna, para a força dos músculos que seguram o centro do corpo. Agora o desafio é o seguinte, nós vamos repetir essa sequência, só que agora nós vamos juntar os exercícios. Nós vamos juntar os segmentos corporais. Aí vai ter um desafio maior, volta à história do equilíbrio, tá bom? Então, ó, tô posicionado, lembra, mão debaixo da linha do ombro, joelho alinhado com a minha mão debaixo da linha do quadril, ponta do pé no chão, sentindo os dedos tocando o chão, coluna numa posição neutra, sem exagerar, e aí eu vou colocar braço esquerdo na frente e perna direita para trás. Aí eu volto, ó, 1, esticou de novo, 2, muito bem, isso, 3, 4, mais 1 apenas. 5, vou trocar de lado, tá bom? Percebe que há uma exigência no equilíbrio, tá tudo bem. Se você tiver dificuldade e não conseguiu fazer, tá tudo bem. Agora o outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, mais 1 apenas. 5, ok. Agora, nós vamos deitar de barriga para cima, tá bom? Então, melhor, vamos fazer um antes. Se vocês analisarem os movimentos, eles vão construindo uma lógica para ativar todas as partes do corpo. Parte da frente, parte de trás, parte mais alta, parte mais baixa. As partes de ligação do centro do corpo tem que conversar com o quadril, as partes de ligação tem que conversar com a cintura escapular. Tá tudo integrado e conversando, tá legal? Junto dessa análise de movimento, pelas características mecânicas do movimento, por exemplo, estar em 4 apoios remete a uma lembrança de afeto e de movimento na fase que você engatinhava. Então tem uma coisa por trás acontecendo aí, lá dentro do seu centro das memórias, e está dizendo para você que está tendo uma reconstrução de algo que já foi muito importante para você. Afinal de contas, a primeira forma mais efetiva de se deslocar do ser humano é o engatinhar. Vou repetir, a primeira forma mais efetiva de se deslocar é o engatinhar. Quem passou por essa etapa com maestria, numa casa que tinha um ambiente muito amoroso, muito afetuoso positivamente, está tendo boas sensações agora. Quem, ao contrário disso, não passou por essa etapa ou passou num ambiente de menos afeto, talvez esteja tendo sensações um pouco distorcidas. E algumas pessoas vão dizer que você tem que ressignificar isso. Não, acho que na idade que a gente tem, não é ressignificar. Talvez na idade que a gente tem, é compreender os fatos. Aconteceu, era esta a situação, hoje é uma outra situação e fica lá atrás o que aconteceu. E daqui para frente eu tenho que ver isso de outro jeito, tá bom? Vamos lá agora, ó. Nós vamos deitar de lado agora. E esse cotovelo vai ficar debaixo do seu ombro. As minhas 2 pernas estão flexionadas, não está nem muito à frente e nem está completamente alinhado com o meu tronco. Está bem sutil à frente do meu tronco. Um pé bem em cima do outro, uma perna bem coladinha na outra. Nessa posição, você vai tentar, usando essa mão que sobrou, põe ela no chão e tenta tirar o bumbum do chão. Ó. Tenta tirar o bumbum do chão. Conseguiu? Alinha o tronco e aponta o braço lá para o teto e segura. 5, 4... 3, 2, 1. Desceu. Vamos trocar de lado. Eu não sei vocês, mas eu estou suando aqui. A gente acha que parece ser simples, né?
Mas a rotina de exercícios, quando ela é bem realizada, ela vai mexendo com o corpo como um todo, e a sudorese é um sinal de aumento de temperatura, é um sinal de um nível de exigência, tá bom? Outra posição, trocou de lado, subiu, aponta a mão lá para o teto e fica. 5, 4, 3, 2, 1. Volta devagar, deita barriga para o alto e vamos finalizar aqui, tá bom? Aqui nós vamos fazer alguns exercícios de abdominal que tem a ver também. Pensa lá no bebezinho lá atrás. O bebezinho ficava deitado lá, a gente enrolava o bebê, ficava preso o bebê, né? Coitado, parecia um charuto enrolado. Não conseguia fazer nada. E aí, em algum momento, o bebê começa a perceber os braços e começa a perceber as pernas. Então, essa ativação da região central do corpo começa lá naquela primeira fase na qual o bebê só sabia fazer isso. Mal sabia controlar nada, só controlava, via a mão passando para lá, a mão passando para cá, de repente reconhece que o pé dele, e fica esse negócio todo. Quando eu deixo de ativar essa musculatura, agora na fase adulta, e principalmente na fase mais avançada, dos mais longevos, esses músculos ficam muito fracos. E aí piora toda uma orientação central com relação à coluna, aos órgãos internos, enfim, um monte de coisa vai começar a ficar tudo atrapalhada. Mas, o último detalhe, semana passada eu falei sobre os exercícios inapropriados e o abdominal, quando mal feito, induz a problemas de trato reprodutor feminino e masculino, induz incontinência urinária, prolapso genital, problemas de pressão sobre os órgãos baixos, sobre o assoalho pélvico, que pode dar problema. Então vamos lembrar como é que faz o exercício abdominal, tá bom? Pé firme no chão. Estou sentindo meu pé firme no chão. Não afastei demais, não juntei demais. Joelho está apontado para o teto. Mantenha a distância do quadril. As duas mãos podem estar cruzadas sobre os ombros ou atrás da cabeça, onde você se sentir melhor. Tudo bem? Antes de iniciar o movimento do abdominal, que é tirar parte dos ombros do chão e voltar, antes disso, eu preciso que você segure muito sutilmente aquela força dos músculos como se estivesse segurando o xixi. Mas lembra que é uma força sutil, a gente chama força fraca. O que é força fraca? Você segura lá embaixo, contrai o bumbum, segura a parte baixa dos esfínteres anais e a parte baixa relacionada a segurar a urina, muito sutil, uma contração sutil. Sente que está segurando. Isso. E na hora que você for fazer o movimento abdominal, você tem que fazer essa ativação do assoalho pélvico. Então, ó, estou muito sutil. Subi, mas eu estou segurando lá embaixo. De novo. 2, bem curtinho, ó. 3, se quiser pôr a respiração junto, solta o ar aqui em cima. 4, 5, 6, 7, estou segurando lá embaixo. 8, isso, 9, mais 1, 10. Está vendo que o movimento é curto, não precisa exagerar. Vou dar mais um desafio do bebê, ó. As duas mãos no chão, as duas pernas saem do chão e volta, só isso, ó. 1, 2, bem facinho, ó. 3, isso. 4, isso. 5, joia. 6, joia. 7, joia. 8, 9, 10. Mais um desafio do bebê. Pé firme no chão, as duas mãos firmes no chão. Sobe e desce o quadril, ó. De novo, segura lá embaixo. Eu vou falar, fecha o zíper. Você já sabe o que é. Subiu, ó. 1. Fecha o zíper, trava bem o bumbum. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, mais uma apenas, 10. Para finalizar, quem se sentir confortável, abraça as duas pernas. Quem não conseguir pegar as duas pernas, pega uma só. Quem não conseguir, segura onde conseguir, ó, atrás da coxa, próximo da canela, onde se sentir mais confortável.
puxa para você, e aí tu vai fazer um movimento muito sutil, ó, de um lado para o outro. Movimento do bebê. Ele está começando a ter dominância de tronco, entendendo que tudo isso aqui faz sentido para ele. Afinal de contas, ele vai ter que rolar para depois sair dessa posição. Consegue visualizar? Isso é fundamental, essa reconstrução dos movimentos que nós já tivemos lá na fase mais inicial da vida, né? Entre 0 e 1 ano. A gente reconstruir, reconectar com esses movimentos com um novo afeto, com o afeto do hoje. De se conhecer, de poder estar se cuidando de verdade, de poder estar se amando de verdade, com essa devida proporção e atenção e afeto, tá bom? Para de ladinho aqui, para de ladinho, isso, ó, eu tirei esse braço que estava aqui, eu pus ele para cá, essa mão aqui vai empurrar o chão, isso, aí aqui eu tô sentado, tá bom? Nunca saia da posição deitado de uma vez, fique de lado, nessa posição agora, ó, meu joelho está aqui. Eu vou apoiar as duas mãos e já vou me ajoelhar. Ajoelhou? Se tiver um apoio na mão, eu tenho meu banco aqui, ó. Para quem tiver dificuldade, vai usar o banco e aí, ó, tira uma perna lá na frente e com a ajuda do banco, cuidado para o banco não escorregar. Com a ajuda do banco você levanta e aí você já está de pé. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido a energia dessa aula de movimentos psicofuncionais. Espero que vocês tenham gostado o início da nossa live hoje falando sobre hábitos e de uma forma geral. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deixa eu ver os comentários antes de finalizar. É muito bom ver você explicar como executar o exercício e a sua importância. Newton, percebe que é isso que muda hábito. Lembra? 2 formas de mudar hábito. Ou o cara sofre um trauma gravíssimo, ou ele compreende com profundidade por que ele está fazendo. Se ele compreende, ele dá valor e se responsabiliza por aquilo. É isso, a gente tem que compreender que o movimento físico, tem algo muito maior por trás de tudo isso que a gente esquece ou nunca foi tocado no assunto, e a gente fica associando o movimento com corpos esculturais, e isso não tem nada a ver, ou tem pouco a ver de verdade com a nossa essência. Então é isso, Newton, obrigado. Fátima aqui, a Conceição, amei. Conceição vai estar na próxima live com a gente, não adianta nem ela correr. Filó, você é uma linda, Filó, obrigado por estar aqui com a gente. Quem mais? A Manu, Edu colocou, mandou bem. Manu colocou, alguns desses movimentos eu já faço todos os dias, aula maravilhosa, amei. Manu, obrigado, você é maravilhosa, comunidade portuguesa em peso aqui. Quem mais? O povo lindo que está aqui, obrigado. Isso, Filó, obrigado. Vamos treinar sempre de forma consciente. Maia Conceição, uma galera entrou aí, eu não consegui dar a devida atenção, mas obrigado a todos que ficaram até aqui. Beijo, semana que vem nos vemos de novo e se prepare dia 30/7, Mapas Day, vai ser um dia que a gente vai acordar cedo, vai ter toda uma rotina que vai ser explicada para você cumprir 24 horas antes, ou seja, uma rotina de hábitos que te preparam para o dia 30/7, que é um domingo, na qual nós vamos ter uma experiência, uma imersão sobre vários contextos relacionados à nossa saúde física e psíquica, tá bom? Beijo, boa noite, valeu, tchau, valeu!